E se os fenômenos da alma pudessem ser estudados com todo o rigor de um laboratório científico? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Uma investigação espiritual que durou mais de 20 anos e que tratou o espírito não como um mistério, mas como um campo aberto para pesquisa. Olha só que poderosa essa ideia que vai guiar a nossa conversa. A citação é ousada, né? Ela está basicamente dizendo que, assim como na física, se a gente observar os fenômenos espirituais várias e várias vezes, é possível criar hipóteses, achar soluções e, no fim, chegar em leis, leis universais. É uma proposta que constrói uma ponte entre dois mundos que muita gente acredita serem separados, a ciência e a espiritualidade. Então, a grande pergunta que fica é essa: como é que a simples observação pode, de fato, revelar as leis do espírito? O ponto aqui não é sobre aceitar dogmas de olhos fechados de jeito nenhum. É sobre entender um processo, uma metodologia que busca desvendar como funciona o que a gente chama de alma. Como foi que um grupo de pessoas transformou observação em conhecimento organizado? Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos conhecer o local dessa pesquisa, o Laboratório da Alma. Em seguida, vamos detalhar o método que eles desenvolveram. Depois, vamos ver como uma simples hipótese se transforma em uma lei. Analisaremos também a base filosófica por trás de tudo e, por fim, a gente fecha com uma síntese final. Bom, vamos lá. Tudo começa aqui. Nossa primeira parada é no coração dessa investigação, um lugar conhecido como a Casa do Jardim. Foi lá que um trabalho silencioso e, olha, muito persistente, foi conduzido por mais de 2 décadas. E o perfil desse laboratório era único, bem diferente do que a gente imagina. Não era uma instituição acadêmica formal. A equipe era super diversa, pensa só. Tinha médicos, engenheiros, donas de casa, todos unidos por um objetivo muito prático: aliviar o sofrimento. A força que moveu 20 anos de trabalho não era o reconhecimento acadêmico, mas o que eles definiam como amor e caridade. Agora, entrando na segunda parte, fica a pergunta, né? Como é que um grupo tão diverso conseguiu conduzir uma pesquisa que eles mesmos consideravam científica? A resposta, o segredo de tudo isso está na metodologia deles. O processo era muito claro e metódico, dividido em 4 etapas. Primeiro, observar de perto os fenômenos. Depois, formular hipóteses para tentar explicá-los. O terceiro passo é crucial: testar. A fonte até usa a expressão ad nauseam, que significa testar a exaustão, repetidamente para garantir que era consistente. E só depois dessa validação super rigorosa é que uma hipótese podia se cristalizar e virar uma lei. Mas olha, um método não era só técnico, exigia uma postura muito específica de quem pesquisava. Primeiro, uma vigilância constante contra os próprios preconceitos. Segundo, a ousadia de ver o desconhecido como um campo a ser explorado. E, talvez o mais importante, a capacidade de combinar a análise fria da mente com o propósito quente do coração, sempre com a caridade como base de tudo. Então vamos para a terceira parte, a jornada da observação até a comprovação. Na prática, como é que uma ideia virava um princípio estabelecido nesse laboratório? No centro desse trabalho todo estava o Dr. Lacerda. E é interessante como ele é descrito, não como um guru místico, mas como uma pessoa humilde, de olhar doce, mas que era movido por uma luminosa determinação. Ele era a figura que liderava essa empreitada com uma mistura de compaixão e muito rigor científico. E este é o resultado do trabalho deles. A citação mostra que o objetivo não era criar mais mistérios, pelo contrário, era desvendá-los. O que antes era visto como um enigma sobrenatural, através da pesquisa, passava a ser entendido como algo simples e natural, governado por leis tão previsível quanto qualquer outro fenômeno da natureza. A abordagem deles combinava 2 perspectivas que são essenciais. Com o olho de microscopista, eles analisavam os mínimos detalhes de cada fenômeno, causas, efeitos, tudo. Ao mesmo tempo, com o olho de astrônomo, eles buscavam a visão do todo, do macro, conectando as descobertas com a física quântica, com a filosofia cósmica. Era essa análise do micro e do macro ao mesmo tempo que permitiu a formulação das leis. Agora, o que tornava essa abordagem científica possível? A chave para isso está na base filosófica deles, que eles faziam questão de diferenciar de uma religião tradicional. Para eles existia um contraste fundamental. De um lado, uma doutrina dinâmica, sempre aberta à pesquisa, ao aprendizado, à evolução.
Do outro, o perigo de uma religião estática, que é descrita como um ninho de dogmas, de certezas, que impede a investigação. Para eles, a busca pela verdade exigia liberdade total de pesquisa. Então, o ponto crucial é este. Eles viam a busca por uma pureza de doutrina como uma armadilha, porque a intolerância, mesmo quando bem intencionada, vira uma barreira para o progresso, para o aprendizado. A fonte até lembra que foi em nome da pureza da lei que líderes religiosos do passado cometeram grandes injustiças. Com isso, a gente chega na nossa parte final, onde vamos juntar todas as peças e entender o quadro completo do trabalho que era realizado na Casa do Jardim. A essência do trabalho era uma integração de 3 pilares que não se separavam: a pesquisa rigorosa como método, uma base filosófica sólida, que eram os ensinamentos do Divino Mestre, e um propósito maior que guiava tudo: a prática da caridade. Nenhum desses elementos funcionava sozinho. E para que tudo isso? Qual era o objetivo final dessa imensa jornada de pesquisa? A fonte é clara, o propósito era prático e transformador. Era oferecer um caminho para a evolução espiritual, elevando os sentimentos e pensamentos das pessoas de uma forma que fosse, ao mesmo tempo, rápida e segura. E a gente termina com esta pergunta, que fica para reflexão. A história da Casa do Jardim nos deixa com uma provocação poderosa. O que acontece quando a fé, em vez de se contentar com respostas prontas, ousa perguntar, investigar e pesquisar com a mente aberta? Que novos horizontes de compreensão podem se abrir? Fica a questão.